canal do Jornal da Orla na internet. Eu sou o Marcos Santana e você acompanha a partir de agora a estreia do programa Entrevista Coletiva, aqui direto da redação do Jornal da Orla. Entrevista Coletiva é um programa que pretende reunir personalidades profissionais que se destacam cada um no seu segmento de atuação, mas ainda assim que tem coisas em comum. E vamos refletir bastante sobre as coisas da vida, sobre as da nossa cidade, do nosso país e também da humanidade. E para isso, nesse programa de estreia, eu recebo aqui com muito prazer a psicóloga Cláudia Alonso. Cláudia, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda aqui à redação do Jornal da Hora. Obrigada, Marquinho. Muito feliz de estar aqui. Coletividade, né? Falar em grupo, isso para a gente é muito importante. Vamos seguir, vamos seguir. E também participa da nossa entrevista coletiva de hoje, Cisco Aranha, que é o idealizador do projeto da Escolinha Radical, a primeira escola pública de surf do Brasil. Cisco, é um grande prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo também. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui na mesa junto com tantas pessoas aí de excelência, né? Mas eu fico é muito importante para o surf, principalmente na área que eu estou, ter esse espaço, né? E se não fossem vocês, a gente não cresceria, né? Nos projetos de amor, né? É isso, obrigado. Aloha. E completa aqui a nossa mesa de debates, aqui, a entrevista coletiva, o infectologista Evaldo Stanislau, uma referência aqui na medicina, não só aqui na região, mas também no Brasil. Evaldo, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo também. Obrigado pelas palavras, pelo convite, Marco, mas eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com o Cisco, com a Cláudia, com você, quem está nos acompanhando, e eu vou aprender muito nesse bate-papo, e já queria falar de cara, como tem uma energia boa nessa mesa, como eu acho que o surf é importante, muito mais do que o surf como esporte, como filosofia de vida e o trabalho da vida toda da Cláudia. Então eu vou ficar mais aprendendo aqui e admirando vocês do que falando. O primeiro assunto que eu queria abordar com vocês é com relação ao preconceito. Preconceito já é uma manifestação odiosa por si só, mas o que surpreende é quando ele parte de jovens. E recentemente a gente presenciou, infelizmente, alguns episódios de preconceito praticados por jovens, né? A gente tem aquele episódio das jovens, das estudantes ali que debocharam de uma mulher com 40 anos que acabou de entrar na faculdade, né? Chamado etarismo, e também um outro episódio recente de um jovem que deu um presente para a professora, deu um bombril, né? Uma palha de aço ali, uma alusão ao racismo, ao preconceito racial, né? Eu queria perguntar para vocês, começar para a Cláudia. Cláudia, esse preconceito praticado por jovens é um fenômeno recente, sempre teve, ou agora ele se potencializou? Olha, Marquinho, é uma pergunta muito delicada, né? Porque às vezes a gente quer falar de uma forma educativa, pedagógica, vamos dizer assim, e hoje em dia as coisas estão tão mimimi para algumas coisas, para alguns temas e para algumas pessoas, se utilizam de determinadas palavras, né? Etarismo, cidadania, inclusão, pluralidade, diversidade, etc., que a gente fica até um pouco receoso. Mas eu acho que as coisas estão muito potencializadas justamente por uma moda de titulações que com certeza existem uma série de interesses por trás e que fazem com que a nossa juventude esteja muito doente de afeto. Eu acho que as doenças do afeto, elas potencializam a raiva, elas potencializam a intolerância, elas potencializam na juventude, e aí você pega, né, doutor Cisco, você que é um comunicador, o pior das pessoas, e esse pior das pessoas vira um grande boom, e as pessoas acabam se percebendo como estão falando de mim. A gente tem uma série de memórias com relação às pessoas com doença mental. Na época que teve a intervenção no Anchieta, já tinha tido a intervenção. Eu não vivi essa época especificamente da intervenção, mas eu me lembro de um momento, que isso sempre foi contado pelo Di Renzo em palestras, onde uma série de estudantes vieram para visitar o
o antigo hospício, ainda, o Tantan existia ainda lá dentro, e eles vieram e foram nas salas, e nas salas tinha uma série de atividades. Quando eles chegaram lá na última sala, que tinha uma galera pintando, dali a pouco eles saíram e eles estavam assustados, saíram meio correndo, e foram perguntar para eles o que tinha acontecido. E aí eles disseram assim, não, é que um paciente ele está um pouco nervoso, e ele gritou, ele fez... Eu acho que ele está nervoso. Bom, eles foram conversar com esse cara, e esse cara disse assim, tá tudo bem, fulano? E o fulano pintando, pleno. Bem. E aí, mas falaram que você... Não, é porque eles vieram aqui para ver gente louca. Eu gritei um pouco, para eles poderem ter o que anotar. Né? Então, não frustrou a expectativa. Você entende? Então, percebe um pouco assim, eu acho que isso é muito delicado, sabe, Marco? Eu acho que isso tem que ser falado, mas a gente precisa ter um equilíbrio, né? Quase que o branco, o preto, o yin, o yang, o feminino, o masculino, o ódio, o amor, essa equação para que não se faça uso das coisas e para que, ao mesmo tempo, os direitos sejam garantidos. Hoje em dia, virou uma terra de ninguém. Você pode fazer o que você quiser, que você não vai ser punido. Isso é muito louco. Né? Eu sempre falo no Tantan, quando eu brigo, até virou um meme quase, Claudinha Tesourão, porque eu brigo mesmo. E às vezes as pessoas com relação ao síndrome de Down, que é super fofinho, né? Ai, Cláudia, mas não pode falar assim. Como não pode? É limite, cara. Você não vai falar com a sua mãe assim. Você não vai gritar com uma mulher. Entendeu? Você não vai mandar amarrar teu sapato porque o cara não é o teu serviçal. Entendeu? Se você está trabalhando, você está trabalhando, e não, então não tem fazer uso. Então, essa equação, eu acho que ela é uma equação delicada e, portanto, potencializou-se porque, tipo, eu faço e está tudo bem. Né? Esta juventude, eu tenho muitas preocupações e tenho pena, porque é uma juventude da solidão. É uma juventude do botãozinho. É uma juventude que não consegue olhar no olho. Porque olhar no olho já é sinal de alguma coisa. Então, ou você está me assediando, ou você está me odiando, ou você está me acusando. Então, é uma juventude que não tem essa coisa de acolhida. Eu acho isso muito triste para o momento que a gente está vivendo no mundo, depois de um momento de isolamento, onde as solidões apareceram, não é a solitude, mas as solidões, e onde a gente deveria estar se agregando e sem ser piegas, né? A gente deveria estar potencializando o afeto. Então, eu acho isso muito sério, eu acho que isso precisa ser falado, discutido e, mais do que isso, vivenciado. A gente está precisando vivenciar ações que potencializem o afeto entre as pessoas. Cisco, você trabalha bastante com um público bem heterogêneo, sim, principalmente pessoas da terceira idade também, né? Uhum. Como é que esse tipo de manifestação de preconceito chega para essas pessoas? Assim, o que eles te relatam? E a sua percepção pessoal também? Eu acho que assim, a escola tem um papel fundamental, né, nesse sentido. Mas essa galera que vem, eles são respeitosos, né? São desrespeitados, mas eles sabem que quando eles estão dentro do universo deles, os jovens em grande grupo, por exemplo, não conhecem, não conhecem. O desconhecimento traz esse desrespeito, não é? E eu acho que o respeito é uma prática diária e que se tem. As gerações dessa sociedade consumista, que a Cláudia está falando, se perdeu muito pela quantidade de coisas fáceis, fúteis de ter na sua mão. Uma sociedade consumista que é levado para isso sem ser o afeto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. No mar não existe isso. Dentro do oceano não tem essa sociedade consumista lá. Nós nos despimos e aprendemos com a força do oceano. Ele te coloca para baixo e você tem que ter respeito. E aí você encontra jovens que se equalizam por várias coisas, né? Ou relaxam, ou veem pessoas mais adultas, mais velhas, com muita experiência lá fora no outside, enquanto eles não chegam ainda. Isso é uma forma de você pôr um ponto nisso. A outra forma é quando a coisa realmente é crítica. Nós não vivemos uma sociedade crítica ao ponto de não ter
Se nós não temos, vamos pegar de alguém, e aí isso é falta de respeito. Mas, quando existe uma guerra, onde você tem absolutamente nada, você tem que ir atrás de quem conhece. E aí acaba isso. Então, quando a gente fala sobre uma sociedade que tem consumismo, tem tudo fácil, acesso fácil, e não por vivência, porque está muito perto das coisas, isso acontece. No surf não acontece muito isso, tá? Porque lá você tira o celular, você vai para o mar e você enfrenta muitas coisas. Por exemplo, o desconhecimento do que tem embaixo da água. O que tem aqui embaixo, professor? Estou pisando? Folhas. Um idoso não sente problemas em pisar em folhas? Ele não sente problema em medo em ver uma tartaruga sair? Porque ele vivenciou uma época com valores de respeito à natureza. De cavalgar em cima do cavalo, subir na árvore, pegar uma fruta com respeito. Se você for no bairro da Pompeia onde eu vivo, se eu levar um jovem para passear, ele não sabe onde tem um pé de amora, ele não sabe o que é uma goiaba, ele não sabe abrir. Então tudo é muito fácil. Então existe uma falta de respeito por falta de conhecimento. E aí a função do Estado, a função dos nossos poderes aí, políticos e professores, etc., de encaminhar com atitudes mais abertas, né? Projetos mais abertos, da música, da dança, do afeto, do abraço. Os velhinhos lá, os meus velhinhos, quando saem, se abraçam. E por que se abraçam? Porque o poder do abraço, curativo do abraço, não é, doutor? Essa afetividade trata do amor. Isso cura. É isso. E cura o jovem. Ei, me dá um abraço. É isso. Pois é, nós vivemos uma outra época, uma época de respeito, onde punha a mão para trás, para escutar, onde sabia escutar primeiro. São outras gerações. O mundo mudou aqui, dentro de uma sociedade consumista, mas dentro da África, se vai atrás da água onde tem conhecimento. Quem é que conhece onde tem água? Ei, o mais velho? É ele que sabe o caminho, não é? Quem é que dirige uma comunidade de elefantes para buscar água? O mais velho. A natureza está envolvida. Dentro do que eu faço, o oceano nos ensina o respeito. Hoje mesmo eu estava falando, hoje vai subir o mar, amanhã vai estar grande. Cisco vai estar grande. Primeiro o respeito, gratidão, escutar, se conectar e pedir permissão para entrar. Senão ele não vai deixar entrar. É assim. Ivaldo, diante desses episódios aí, você acha que é um ponto que serve de alerta ou você acha que é uma tendência, um indicativo de que a tendência é piorar, daí para pior? Ô Marco, eu fiquei numa situação difícil aqui que já passou tanta coisa na minha cabeça enquanto eles falavam que talvez eu me perca. Isso. Porém, a ideia é essa, né? Eu fico pensando aqui, primeiro que o preconceito em si é um pensamento burro, né? O oposto disso talvez seja a tolerância. Eu acho que o que está faltando para a gente é um pouquinho mais de tolerância. E quando a gente fala em tolerância, eu estou abrindo o leque aqui. Eu acho que não existe regra, não existe nada pronto. Também a gente ficar preso a valores do passado não é o caminho. E ao extremo oposto, essa velocidade dos dias de hoje também. Então a gente tem que voltar a buscar um pouquinho de equilíbrio, e eu acho que a tolerância faz parte disso. E faz parte de nós, que somos mais maduros, tolerar o jovem, que ainda não teve todas as experiências, não tem toda a vivência, que é criado num ambiente muito rápido, muito de consumo mesmo. Então, ele começa a ter os valores do consumo. Como a Cláudia falou, as pessoas estão ligadas numa tela. Parece que todo mundo é avatar, que a gente não existe. Né? A coisa de pegar nas pessoas. Então, qual que é a contribuição que eu posso dar? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais tolerante. Mais jovem, mais velho e no cotidiano. Eu lido com uma coisa muito perto, que é a morte. A morte, todo mundo tem medo da morte, eu tinha muito medo da morte. Hoje, para mim, a morte, obviamente que não é um assunto agradável, mas é um fato. É a única certeza que temos. É um fato. E esse fato dá a dimensão para a gente da nossa insignificância. Em uma ou duas gerações, a maioria de nós não vai sequer ser lembrado. A gente deixa de existir, varre. Então, se a gente não preencher esse momento que vai entre o nosso nascimento e a nossa morte, coisas efetivamente legais, que façam pessoas melhores, eu acho que não fez sentido a nossa existência.
O mundo hoje é um mundo sob ameaça. Eu tenho trabalhado muito com uma questão chamada One Health. Tudo que acontece na economia, na cultura, no meio ambiente está interligado e reflete na saúde. Então, as pessoas precisam entender que o mundo ele tem recursos que não são infinitos. A nossa população tem um desenvolvimento que é diferente do que já foi. E quando a gente começa a ser preconceituoso e intolerante, isso não vai dar certo. Então, eu acho que a contribuição que a gente pode trazer é esse pensamento da tolerância, de entender o jovem que é formado num outro contexto, o jovem entender o mais velho, que além de ter sido formado num outro contexto, já passou por uma série de experiências, e juntos a gente buscar o equilíbrio. Agora, vamos falar concretamente do etarismo. É no mínimo burro. Porque hoje é mais normal você encontrar uma pessoa idosa do que uma criança. A nossa taxa de fecundidade está diminuindo. Nós vamos mais e mais viver com os mais velhos. Vamos falar do preconceito racial. Imbecilidade. Se a gente se despir dessa casca, que é o que somos, né? Dentro de nós é que estão os valores. E eles independem de raça, gênero. E se a gente falar do preconceito, por exemplo, as pessoas que são gays, os transgêneros, como eu tenho visto, a gente precisa abordar isso com seriedade, porque isso é um preconceito que mata. Não mata só aquele que já está lá, mata porque você mata o sonho. Uma das coisas que mais me preocupa, ontem eu conversava com uma pessoa que é muito amiga, que é uma mulher trans, eu dizia para ela o seguinte: na escola, jovens gays sofrem bullying, são rotulados, e eles não aguentam, a maioria deles sai da escola. Na escola privada, Cisco, você imagina na escola pública. Aí eles não se formam, o que resta para eles? Não tem emprego, resta violência, prostituição. E então esse preconceito começa a matar lá atrás. Então é isso. Temos que ser um pouco mais tolerantes, compreender um pouquinho mais a nossa, como nós somos fugazes, e a partir daí nos atermos aos valores que realmente fazem a diferença. Cláudia, o Evaldo fez menção aí a velocidade das coisas, né, o uso da tecnologia, e a gente percebe claramente que as mudanças tecnológicas elas vêm sendo muito acentuadas em um intervalo de tempo muito curto, né? As coisas mudam muito em pouco tempo, né? Eu queria que você falasse para a gente aqui, na sua avaliação, quais os principais pontos positivos dessas mudanças tecnológicas e, por outro lado, os efeitos colaterais. O que trouxe de mais nocivo essas mudanças tecnológicas? Eu acho... Nossa, tem tanta coisa na minha cabeça também, Evaldo. Meu Deus, gente. Vocês precisam falar, então. Porque eu pensei assim, se eu tivesse um papelzinho, né? Mas eu pensei na questão do matar o sonho, pensei nessa questão do saber das pessoas mais velhas, isso que tu estás falando da tecnologia, e aí tem a tolerância. Eu acho que esse avanço tecnológico, ele faz com que a gente perca a tolerância e a paciência e este saber que é da frição da vida, né? E eu estava lembrando de um povo que existe na Austrália, e a minha cabeça agora não consegue lembrar o povo, os aborígenes. E a gente estudou muito isso para fazer um trabalho de teatro, e é muito legal, gente, porque os aborígenes, eles sempre dizem que você, ao pisar sobre a terra, você tem que pisar com cuidado, porque você está pisando sobre o seu evangelho, ou seja, você está pisando sobre os seus antepassados, você está pisando sobre tudo aquilo que já se foi, mas você está pisando sobre aquilo que está sendo frutificado ou não, que está alimentando aquela terra ou não. Isso é muito louco de se pensar. Isso nunca sai da minha cabeça. Quando eu piso, eu fiquei um tempo sem pisar, porque me quebrei, né? E eu vi várias coisas de acolhida e vários absurdos também, em forma de legislação. E o pisar está diretamente ligado com o sentir. Corpo em libras é isso aqui.
então é toque. Aí está. Então, eu acho que a tecnologia ela tem o lado bom no sentido da velocidade, né? Da informação, do contato. Gente, o doutor Evaldo salvou minha vida. No sentido físico, mas especialmente no sentido emocional. Lá atrás, quando não existia nem vacina, um belo dia, eu estava com uma sinusite, uma dor que não passava. Então, a gente tinha começado o lockdown, final de março, e a minha sinusite, que eu sofro de sinusite, eu sei, então, eu conheço a minha dor de sinusite, minha dor por estresse, minha dor... mas aquela dor, ela estava estranha, eu tinha uma tossinha ridícula. O que eu fiz? Liguei para o doutor Evaldo, e ele me disse, vai testar. E aí eu fiz, como? Vai testar. Mas, doutor Evaldo, Cláudia, fica calma, vai testar. Eu fui e recebi uma ligação, porque era a época que eles ainda ligavam, porque que eu estava com Covid, e o pânico foi imediato. Imediato, o medo da morte. Porque não se sabia nada. Falei com o doutor Evaldo, ele me disse, me deu todas as orientações necessárias, e só que o que acontecia? Eu não queria dormir, porque eu tinha medo de dormir e de morrer, de ter falta de ar e morrer, porque era isso. De novo, falei com o doutor Evaldo. Vocês percebem essa questão que ela é humana, é relacional. O doutor Evaldo falou, Cláudia, você precisa descansar. Você precisa descansar. Vamos tomar um remedinho? Eu lembro que ele me passou um remédio para dormir, para eu poder dormir e descansar meu cérebro, né? Meu corpo, meu espírito. Então, foi um momento. Isso é a tecnologia no sentido do poder ligar, do poder falar de forma rápida. Isso é o bom. O ruim disso é justamente a falta do toque, do sentir, entende? Do sentimento. Sentimento em Libras é isso aqui, ó. Vocês percebem? Tem um saber no nosso corpo que a gente perdeu. A gente perdeu isso. Com o contato, com a natureza, aquilo. Então, essa junção, essa equação do novo com o velho, que quem vai saber? O cara que tem mais experiência, né? A gente resgatar isso, e por vezes, William Reich já falava, descascar a cebola, gente, é dolorido, a gente chora. E eu sempre complementei falando, a gente chora, mas no final dá uma comida boa. Então a gente precisa ter coragem. Coragem é coração. É isso. Cisco, a gente fala de, quando a gente pensa de tecnologia, né? A gente pensa imediatamente em dispositivos eletrônicos, mas também tem mudanças tecnológicas nos materiais. Inclusive você produziu uma prancha, né, com novas tecnologias. Né? Olha, são tantas coisas legais. Eu acho muito legal essa inteligência voltada para o bem das pessoas. Quando você fala que se comunica, eu também me comunico com meus grupos por WhatsApp, tem 80, 90 anos, falam por WhatsApp. Mas, de vez em quando, eu jogo lá um símbolo da cabeça d'água, uns cirros no céu, né? Uma lua cheia, para que eles possam observar a natureza. E larguem isso, porque a natureza fala há muitos anos de como ela vai se comportar. Então, a previsão das ondas, a gente coloca, mas eles sabem quando começar, porque já estão respirando, né, esse soro marinho vindo do oceano lá de fora. Então, são várias coisas legais. No caso da tecnologia, que nós falamos agora, junto com pranchas especiais, por exemplo, tecnologia assistiva, que a gente fala, a gente tem desenvolvido equipamentos com o computador. O computador faz aquilo que nós pensamos e chega perto, quase perfeito. Mas ainda tem a mão do homem, tem a genialidade do homem, a criatividade do homem para poder fazer um equipamento adaptado, como nós fazemos as pranchas das escolas públicas, e ela está sempre se desenvolvendo e com muita facilidade. O que eu te digo, o alto rendimento é uma coisa, mas para a saúde é outra. O equipamento que a gente faz lá, numa máquina, ainda tem a mão do homem fazendo, tem o desenho, o design adaptado, né? todo anatômico e tal, para que possa ser... Essas pranchas são doadas, imagina, doadas para o mundo, sem cobrança. Então, coisas nossas daqui. Então, eu acho incrível que você possa no computador passar um desenho e o computador replicar. Por quê? Porque a forma física, chega uma hora que você não aguenta fazer. Eu posso replicar uma prancha 10 mil vezes, perfeita, no computador. Isso é ótimo.
quando eu falo, olha, vamos nos reunir, eu jogo uma música lá do Rolling Stones, ou sei lá, do James Taylor. Não quer dizer que eu estou abandonando a minha vida, mas isso é saúde para eles, porque a memória é saúde. Outra coisa que é importante dentro da comunicação é que quanto mais você leva, porque o ambiente moderno está aí, mas o antigo vai se esquecendo lá numa caixinha, você não vê, mas isso é importante. Revisar as músicas, revisar os abraços e as danças. Né? Essa memória é fundamental para a saúde, para longevidade, vamos colocar assim. Uma coisa que é importante é não reparar naquilo aquilo que a sociedade traz para você. Você está velho, suas rugas, o seu passo é lento. Não, ao contrário. Isso é muito legal. E é maravilhoso esse mundo. Eu tenho aprendido muito. Eu já tenho 66 anos de idade. Mas nunca me imagino assim, com 66, dessa ideia de velho. Eu estou sempre muito dinâmico, né? Como esses ótimos amigos que temos aqui. Por quê? Porque eu faço aquilo que eu gosto. Eu estou perto daquilo que eu gosto por opção. Eu nunca vou estar onde eu não quero estar, onde eu sou obrigado a estar. Eu estou aqui porque eu gosto de você. Eu gosto de vocês. Eu não viria se fosse ao contrário. Isso me faz bem, é salutar para mim. Então as pessoas vão à escola pública acima dos 50 anos. Hoje nós temos 180 alunos fazendo lá. A maioria dos casos com depressão, solidão. E sim, é uma estatística mundial onde a depressão e a solidão matam mais do que muitas outras doenças. Estar só. Você acha quando você é jovem que você pode estar só e você é o cara. Mas quando você vai caminhando, você fala assim, nossa, eu não posso estar só, eu preciso de gente, preciso abraçar. E isso tem recuperado, essa ferramenta do surf hoje para a qualidade de vida, que é o meu trabalho, e é o trabalho da Cláudia, o trabalho do nosso médico aqui presente, incrível, que trata da morte, mas fundamentalmente a morte, ela vem impactando, mas com sabedoria. A gente sabe que ele vai chegar lá naquele momento. Mas o mais importante é observar a vida que ainda resta em nós e aquilo que está presente no dia a dia, os pássaros, o canto do pássaro, esses animais marinhos que eu convivo, as crianças que estão por aí. Isso é muito legal. E esse equipamento, essa ferramenta, me ajuda muito. Quando eu vejo minha filha, sim, eu tenho minha preocupação, será que... quer saber? Vamos pensar super positivo e vamos embora para frente. Mas eles usam isso na escola. Essa é uma liberdade que vai ter um down, com certeza vai ter uma queda, porque tudo que é impactante, negativo, a sociedade depois ela não acomoda mais e tem que se mudar. Mas a gente tem que ter uma ideia de que isso faz bem para mim. Por exemplo, hoje eu não tenho mais a força física de um jovem de 20, onde eu fazia 10 pranchas no mesmo dia, na mão. Mas hoje eu vou lá e a prancha está quase pronta. Mesmo assim, eu demoro 2 horas, talvez mais do que eu demorava antes. Não tenho pressa para fazer. Eu sou Gepeto. Eu virei designer. Mas um design com conhecimento... E eu vou lá, faço um Gepetinho, vou lá, faço, arrumo, deixo, chamo o cara para vir, pega aí comigo, faz... O amor está mais presente aí do que aquela coisa da pressão de eu fazer muito rápido as coisas. Né? Então, esse é meu abraço, tocar a minha prancha com calma, é uma poesia. Então, a tecnologia veio para me ajudar. Eu estou feliz para caramba que ela veio. Não teria mais saúde para fazer isso. Né? E aí depois ainda assino. Ainda me pagam para isso? Ainda me pagam para isso? Então, acho ótimo. Né? Então, assim, eu acho que isso que a gente tem aqui agora, as câmeras, o poder falar, essa parte boa. O poder estar dentro da sua casa, poder falar de saúde, poder falar com respeito, sobre o respeito, sobre a tolerância, sobre a vida e sobre a saúde, isso é fantástico. Olha o seu programa. Que oportunidade vai dar para quantas pessoas virão aqui para falar sobre coisas boas? Isso a gente tem que ter orgulho da cidade. E nós temos trabalhos maravilhosos aqui, não é? Isso. Valdo, queria que você falasse sobre essas mudanças na tecnologia, de um modo geral, e também, especialmente, na medicina. Que a medicina também avançou bastante e muito rápido, né? Então, a tecnologia, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. O que eu vejo de ameaça na tecnologia? Primeiro que a gente, de certa forma, perde a nossa capacidade de raciocinar, de memorizar, porque a gente começa a delegar muito. Por exemplo, todos nós aqui em uma fase da nossa vida, qual é o telefone da Cláudia? O telefone do Mário, Cisco, a gente tal. não sabe nem o nosso. Hoje, falar qual que é o telefone? Sei lá, deixa eu ver aqui no meu celular. Então, nós estamos abrindo mão, nós estamos abdicando de coisas que são importantes. Memória é uma delas. Então, nós estamos terceirizando as nossas memórias.
as memórias do dia a isso aí. dia e a capacidade de pensar muitas vezes, né? Então a gente fica muito, né? A segunda coisa que eu vejo como negativo é que a tecnologia vicia. Quem constrói tecnologia e determinadas ferramentas tecnológicas já tem uma agenda para isso. E uma delas é criar uma certa dependência. A gente falava do jovem há pouco e nós mesmos. Todos nós aqui abrimos uma conta numa rede social, por curiosidade. Daqui a pouco você está... olha eu aqui, olha ali, não sei o que tal. E tudo vira comunicação no final do dia. Só que aí algumas pessoas dão um sentido para isso e efetivamente comunicam coisas relevantes, outras se perdem. Eu li outro dia uma entrevista de um dos fundadores do Instagram. Ele falou, o Instagram, que era para ser um negócio legal, para a gente trocar experiências, virou comercial. Hoje só tem influencer, propaganda, não sei o que e tal. Então, a tecnologia, ela mexe com a nossa memória, num sentido negativo, ela vicia em outros aspectos e ela começa a nos escravizar em determinados aspectos. Se você pegar um jovem hoje e colocá-lo numa ilha, o cara morre. Exatamente. A gente ainda não se tem vira. Wi-Fi lá. É verdade, a gente ainda se vira, mas o cara morre. Então, esse é o lado que a gente tem que tomar cuidado. E outras ferramentas de inteligência artificial, elas podem ser também utilizadas de uma maneira vil, trazendo a versão que alguém quer que você conheça. Então, pega esse chat GPT. Muita gente baixou o chat GPT e tal, eu não. Simplesmente, o chat GPT é um programa que você baixa e aí você tem como se fosse uma caixa de perguntas, onde você digita lá qualquer coisa. E ele vai buscar na internet todas as informações daquilo e te traz na forma de um texto consolidado. E dá a impressão, às vezes, que foi escrito por um humano, mas foi escrito por uma inteligência artificial. Sim. Eu optei por não baixar isso, simplesmente porque ele tem dono, e é o mesmo dono do Twitter. Que é um cara, no mínimo, polêmico. Né? Então, eu falei, eu não vou compartilhar mais do que a gente já compartilha da minha intimidade, do meu pensamento, da minha coisa com esse cara. Então, outro perigo que eu vejo é você começar a criar versões. Então, você tem a verdade, você tem o fato, e você vai começar a ter as versões que vão formar o conceito e opinião de gerações. Aí você vai discutir com alguém que tal coisa é errada, fala, não, você está louco, não é não. Eu li aqui, daí vem o texto lá do tal do chat GPT e outras inteligências artificiais, e buscaram e moldaram. E aquilo virou uma verdade para quem vive. Então isso é um problema. Bom, do outro lado, o que a tecnologia tem de bom? Permitir um monte de coisa. Então hoje, eu dou aula de medicina, eu falo para os meus alunos que eles precisam entender o raciocínio. A gente tem que chegar num ponto de diagnóstico, a gente tem que chegar num raciocínio diagnóstico. Isso o computador pode fazer, mas o ser humano ainda faz com mais, digamos, maestria. Mas vai chegar num ponto que ele pode pegar uma ferramenta, um celular, alguma coisa, e alguma informação está lá que ele não precisa ficar guardando aquilo, até porque aquilo muda muito rápido. Né? Então, é um banco de memórias técnica e pode apoiar desde que você saiba pensar, que você saiba o que procurar. Do ponto de vista de exames, diagnósticos, procedimentos também, tem muita tecnologia envolvida nisso que nos permite coisas inimagináveis. Né? E a tecnologia, de uma maneira geral, ela faz um mundo melhor, né? Permite rapidez, encontros e tal. O que a gente não pode é deixar que a tecnologia seja superior ao contato, superior ao sentimento humano e ao afeto. Eu não conheço nenhum computador que se apaixone por alguém. Entretanto, nós ainda temos essa capacidade. Nós dá até medo, às vezes, será que isso, né, doutor, assim... o que o doutor está falando, desculpa, eu te interrompi. Não, isso é saúde mental, entendeu? Que está dentro do conceito do que é saúde biopsicossocial. A gente é isso, entendeu? Então, este cuidado que o doutor fala, a gente está falando disso desde o começo deste coletivo, né? Isso é saúde mental. Nunca se falou tanto da necessidade de se cuidar deste estado de consciência das pessoas. Né? A mente é o que somos. No fundo, está tudo aqui dentro. Né? Isso é psicossomática. E o Cisco falou um negócio que eu achei interessante do Gepeto, ele lá com a prancha, dar um toque final e tal. Na minha área, eu estou um pouco Gepeto também. A gente vai desacelerando. Hoje, 70% ou mais do meu tempo é dedicado a ensino e pesquisa. Bem menos a assistência.
E a assistência está sendo cada vez mais, eu tenho procurado fazer o indivíduo, o artesanal, né? E ontem eu terminei o dia dando um abraço numa mãe que estava chorando. E isso é uma coisa que a medicina permite, que a tecnologia nunca vai permitir. Exato. Maravilhoso. Nossa, Evaldo. E não tem dinheiro, assim, voltamos à velha frase, não tem dinheiro que pague. Mas é exatamente isso, sabe? Porque aquilo, a gente não tem mais 20 anos. Então, a gente se sente cansado para algumas coisas, o nosso ritmo acaba sendo outro, mas muitas vezes é até por opção. Eu penso isso também, sabe? Eu falo, essa desaceleração, ela é porque é necessário eu acordar. Eu queria um jardim na minha casa. Aliás, Cláudia, falando de desaceleração, tem esse movimento do slow food. Eu li um livro uma vez, que foi um livro que para mim foi uma referência, chama-se Devagar. Sim. Esse livro, ele conta a história de como a humanidade ela foi se acostumando a ser controlada. Então, antigamente as pessoas, o sol nascia, as pessoas saíam para trabalhar. Deu fome, elas paravam para comer. O sol ia se pôr, elas iam para casa descansar. Então, trabalhar. Daqui a pouco, ele conta uma história de um vilarejo medieval que o padre começou a bater o sino. Bom, daqui a pouco era o sino que falava quando era a hora de... E assim foi indo. Então, esse movimento do slow food, que se remete à alimentação, ele é muito mais do que isso, é um estilo de vida. E eu acho que esse é um dos caminhos da sociedade. A gente usar a tecnologia, a gente usar o conhecimento e tal, mas no nosso ritmo. Quem falou que a gente precisa ir rápido? Exato, entendeu? Outra coisa importante, Fala, Marquinhos. Quanto mais tempo livre para você fazer as coisas que você está a fim de fazer e menos para aquelas que você é meio que obrigado a fazer. Né? É o ócio criativo, né? Porque, assim, você precisa ter esse momento do nada, porque isso vai te potencializar outras coisas. Esse estado de vazio, você não precisa fazer... a metodologia do... Não, você entender isso, esse encontro. Se a gente conseguir isso, essa equação entre a máquina e o homem, a gente vai estar descobrindo, eu acho que assim, vai estar descobrindo, despertando, sei lá, para esta longevidade com qualidade. Eu acho que isso é muito importante, sabe? É vital, hoje em dia é vital. Eu acho que o que a Cláudia está falando, e o doutor está falando, exatamente está relacionado ao tempo, né? E o tempo do espírito é uma coisa da alma e do racional é outra, né? É cronológico, tem medo do tempo e querer ir rápido. Tem uma coisa que a sociedade tem, mas eu acho que tem a ver com a qualidade do tempo, a qualidade que você destina ao seu paciente, ao meu aluno, aos seus alunos. A qualidade do tempo é muito importante. Não ter quantidade, mas a qualidade daquele momento, a qualidade onde você está ali presente e vivo, né? Estar ou não estar vivo, né? Richard Bach, sei lá, ilusões, essas coisas, não é? Então, assim, tem que pensar onde eu trabalho, o que baixa, o que equaliza o meu batimento é o mar, é o ritmo do mar. O que faz eu ter saúde é inspirar o ar que não está bloqueado, não está condicionado a um ar condicionado. É uma amplitude de coisas que vem em benefício, né? O meu tempo lá parece que não existe, é atemporal. A minha ida, se você vai lá nos velhinhos lá na água, eles ficam 2 horas na água. Se eu falar que eles ficam 5, eles ficam 5, eles não querem sair porque é atemporal. Então a qualidade de que você se entregue, né? Vem nos meus braços, eu acredito em você. Isso é fundamental para a longevidade e para a saúde. Porque aí relaxa as células. Aí se dá a cura, onde o relaxamento se vem por causa do amor, do tempo e a dedicação do amor entre humanos ou entre animais. E aí não adianta que a máquina não vai fazer, não é? Então a tecnologia como ferramenta, como instrumento, mas não pode substituir as relações. Exatamente. É isso. Exatamente. Eu estava falando para o Cisco antes de começar, uma frase do Nelson Rodrigues, que assim, eu tenho usado ela quase que diariamente. Nada substitui o ato. Exatamente. Entendeu? Isso é isso, entendeu? Que é o isso também do Grodeck, que tem a ver com o teu estado emocional, entendeu? Então, a gente equalizar a tecnologia com o humano,
a gente equalizar os afetos com a medicina. Então, uma coisa não nega a outra, mas ter esta equação, isso dá às pessoas um poder, amedronta um sistema formado para que deixe as pessoas cada vez mais adoentadas, para elas serem consumistas, não é só do medicamento, mas é consumistas das coisas, do palpável, porque ninguém mais entende este impalpável, este atemporal. Né? Posso complementar com uma história rápida que tem a ver com essa questão da tecnologia? A gente na Tantan, graças a Deus, graças a esse homem, olha, Deus, cara, poderoso. Esse homem foi vereador um dia na sociedade, doutor Evaldo. Doutor Evaldo, na época, a verba total de um parlamentar era R$200 mil. E doutor Evaldo decidiu que a verba toda dele iria para a Tantan. Gente, foi uma confusão para esse dinheiro chegar para a Tantan. Essa parte vamos pular. Mas aí chegou. Então a gente tinha que ter uma conta no banco. Pasmem, mas você só pode ter conta em banco público. Não se aceita que uma ONG, uma ONG, tenha conta em bancos privados. Isso foi mudando com o decorrer do tempo. Hoje a gente tem uma conta, enfim. E os bancos estão fazendo o quê? Alguns. Eles estão substituindo os humanos. Então, eles estão acabando com o emprego de pessoas, deixando essas pessoas inábeis ou sem possibilidade de ganhar o seu dinheiro para se sustentar. E mais do que isso, que outro dia eu falei isso no banco, o que a gente faz com os idosos, moço? Mata? E com o cara que tem uma deficiência intelectual? Mata? Ou o cego? Porque como é que ele vai ter acesso? Porque as pessoas olham para a tua cara e dizem, olha, a partir do mês que vem você tem que ter um cartão para fazer tudo, viu? Não vai mais ter caixa. Na Tantan, todo mês a gente tem que fazer um saquezinho da conta, porque a gente tem pagamentos a fazer. Por exemplo, a faxineira, ela não tem conta no banco. Ela não tem renda. Entendeu? Quando a gente faz apresentações, que a gente tem feito isso, viu, Evaldo, desde o ano passado, que os meninos ganham. Quando eu falo os meninos, gente, a galera lá da Tantan, e é aqueles caras que não adianta você dizer que você põe no trabalho para cumprir TAC, porque isso é mentira. Entendeu? Você botar o carinha lá, como eu vi em grandes empresas, você põe o deficiente lá, para ele não te dar trabalho, você fala, pode ficar jogando joguinho, porque ele dá trabalho para o cara pensar e botar o cara para ele ser funcional e para educar para as relações da empresa, porque ele é mais lento, porque ele pensa diferente, etc. Então, a gente tem usado a Tantan como uma ferramenta para empregar os caras. Aí, o que eu tenho que fazer quando a empresa paga a instituição? Sacar dinheiro para pagar aqueles que as famílias abusam, são interditados, não tem conta no banco. E eu escuto do banco, olha, só com cartão. Eu pergunto, com que segurança eu vou para um caixa eletrônico sacar 5 ou 10 mil reais para pagar 30 pessoas? R$300 por pessoa. Como que um idoso faz para ir ao banco, se a mobilidade dele está reduzida, para fazer com... eu não consigo, eu perco minhas senhas, eu me atrapalho a minha inteira. Meu pai, a minha mãe tem 80 anos, gente. Ela não sabe pagar uma conta pela internet. Então, o que você faz com esse cara que vai cada vez se sentindo mais excluído, entendeu? Então, também tem este lado que é... Gente, e a gente precisa falar, viu? A gente precisa falar. Lógico. Entendeu? É uma porque sociedade que não pensa. Né? A gente precisa falar. Por isso que é equivocado, né? Esse sistema é equivocadíssimo. Muito, né? Gente. É burro, né, doutor? E parte de uma premissa, assim, que... Não, daqui a um tempo isso é um problema que essa turma aí vai desaparecer, não sei o que e tal. E vai vir uma geração que já está acostumada, né? Que somos nós que estamos aprendendo a lidar com isso e fazer as operações bancárias. As crianças que já nasceram. Só que quando a gente chegar lá, quem garante que a gente vai lembrar? Doutor. Então você está trazendo um ponto que parece até óbvio, mas não é. Não. Porque é isso que está acontecendo mesmo, Cláudia. O sistema bancário, que faz parte do nosso dia, ele simplesmente ignora. E nós vamos envelhecer. Nossa, e isso outro me apavora. aspecto, além da tecnologia, é a biometria. Então... Imagina um velhinho com dificuldade para colocar lá sua digital,
para colocar lá seu rosto, o cara tem Parkinson, ele treme. Exatamente. A gente tem dificuldade, né? Você está falando disso? Meu pai outro dia, porque é meu pai que faz essas coisas em casa, né? Ele ficou louco, ele passou mal, ele foi 4 vezes na agência bancária. 4. Sabe que é por causa do carry code? Porque ele tinha que pôr não sei o que do carry code. O gerente convenceu ele. Aí o gerente dizia para ele que ele tinha que reconfigurar o computador dele inteiro. Então, assim, o meu pai, ele pré-infartou em casa, cara. Acho. Por causa de um sistema que é perverso. É isso mesmo. Né? Então tá aí a tecnologia, Marcão. Você vê que é a tecnologia. Agora eu queria falar com vocês sobre os seus projetos pessoais no momento. Cisco, qual que é o seu foco hoje? Tem uma lista de serviços prestados para a sociedade muito grande, mas hoje, qual é o principal centro da sua atenção? Diria que são 2. Um mais presente, porque tenho que estar presente ainda fisicamente nas aulas de acima de 50 mais, que é uma referência para o mundo, essa atividade com tantas pessoas assim. Essa aula da terça-feira, onde eu estou presente, tem uns 108 alunos ali, na escola pública, que vai fazer também 32 anos agora, 33 anos. Nós temos 400 alunos, 180 são acima de 50 anos, e o meu foco é levar cada vez mais perto deles os benefícios da água marinha, os benefícios das nossas águas aqui, que é historicamente sabido, né? O Imbaré cura pelas águas marinhas no Tupiniquins, e os relatos da medicina antiga dos anos 30, 40 traziam as pessoas para o banho marinho das águas de Santos para bócio, psoríase, etc. E ali se deu também um fato marcante, doutor e Cláudia, aqui. Ali se levantou uma pessoa com paralisia e deu 2 passos em direção ao mar. E aconteceu comigo também. Com o Roberto Ciasca, que era um terapeuta incrível que morreu. Mas a gente deu a história do Rafael, que com todas as terapias fechadas, também com os benefícios, os estímulos abertos, que proporcionaram o cérebro encontrar um caminho onde ele pudesse levantar, e hoje ele caminha, hoje ele anda e tal, etc. Então, hoje eu estou focado para a saúde, principalmente a saúde mental dos maiores de 50 anos, para que eles socializem, saiam dessa coisa da depressão, e também da escola de surf adaptado, que é para todos. São 2 escolas gratuitas, com referência no mundo, as 2 são primeiras no mundo, não existe gratuidade no mundo, nesse sentido, e os benefícios são maravilhosos e simples. É uma escola gratuita, mantida pelo poder público com muita capoeira, e com empresa privada, muita luta, muita capoeira, mas, cara, assim, a gente tá porque a gente gosta e ama o que faz, e eu não tenho nenhum problema em falar que eu tô aí, ficarei enquanto eu tenho saúde e vou levar isso à frente. O meu foco hoje é realmente a saúde através do surf. A minha ferramenta de, vamos colocar, melhor qualidade de vida ou cura, é através do surf, que é uma ferramenta que ela encurta esse tempo, porque ela te traz uma coisa que está atuando aí, que é o surf, mas ela é só uma ponte para a construção da felicidade. E sem felicidade, a gente não tem imunidade e não tem saúde. A gente tem que estar feliz para ter saúde. Não sei se eu estou certo. Mas a felicidade, se você traz felicidade para o meu aluno, você tem saúde. E é isso que eu estou focado para isso, completamente. E aí a Talasso vem, aí vem Tenequinton, as terapias abertas, o surf como estimulador, colorido, socialização, culturas antigas, polinésias, etc. E aí a gente trata as pessoas desse jeitinho, abraçado lá do coração. Por quê? Porque é aqui que eu sinto o meu ritmo e o teu. Por que eu sento e escuto o mar? Porque eles equalizam o batimento cardíaco. Então, é por aí que eu estou caminhando hoje. O meu foco é exatamente isso. Tem uma equipe maravilhosa de professores, terapeutas que trabalham comigo, né? Você teve presente, você era vereador naquela época, a gente abriu a escola. E a escola é uma referência para o mundo. Muitos lugares, primeiro mundo, querem fazer e não conseguem, porque a política não se deu, ou não tinha alguém à frente com tanta paixão, e eu me coloco aí à frente disso. Eu estou à frente há muito tempo, com muita paixão. Isso faz toda a diferença. O amor faz toda a diferença. Faz diferença para mim, porque aprendo todo dia. Não sou nada. Tenho muita humildade em falar. O que eu faço é aquilo que a minha intuição me traz.
Eu não pretendia trabalhar com pessoas com deficiência e não pretendia trabalhar com pessoas de mais idade. Mas alguma coisa me colocou aí. Enquanto essa intuição estiver comigo, eu estarei à frente com certeza. É isso. Ivaldo Stanislau, médico, vereador, gestor de saúde pública, pesquisador. E agora, qual que é o seu foco no momento? Marco, eu tenho, no momento, foco pessoal. Eu estou mais perto da minha aposentadoria, vendo meus filhos começarem a vida deles e tal. Então, meu projeto pessoal é tentar ser um pouquinho melhor do que eu sou como pessoa, relaxar, curtir um pouco a vida, esperar os netos chegarem, que eu espero que cheguem em algum momento, e aí ficar olhando, contemplando um pouquinho pessoalmente. Agora, profissionalmente, eu tenho um foco muito claro. Ao contrário do que eu falei agora do devagar, não sei o quê, começou o ano, a minha carga explodiu. Então, eu tenho, assim, hoje, tudo amarradinho, um monte de projetos andando em paralelo. Eu tenho muito orgulho de olhar para trás, e aqui, sem querer ser modesto, porque eu acho que o que a gente fez foi muito legal, foi a luta contra a hepatite C. Eu era um jovem médico, me dedicava àquela doença que ninguém conhecia direito na época. Tive a felicidade de, junto com o Jeová e com outros voluntários, montar uma ONG. Em paralelo à minha vida médica e depois a inserção em governo, a gente construiu uma política que hoje, a hepatite C no Brasil, é um problema de saúde pública que já não existe mais, num curto espaço de tempo. Isso foi uma coisa que nós construímos. Então, o meu projeto profissional hoje é aplicar um conceito semelhante para uma área chamada medicina de precisão. Medicina de precisão, ela alia muito da tecnologia e ela faz com que a gente tenha, para cada pessoa, na sua individualidade, terapias específicas, diagnósticos específicos, receitas de prevenção de doenças específicas. Isto já existe, então tem a genômica, a proteômica, a metabolômica, mas isso não é ainda a realidade. Isso precisa ser melhor conhecido, isso precisa ser melhor aplicado, isso precisa ser, falam na medicina 4Ps, eu coloco o 5º P, que é o do popular. Isso precisa ser popularizado, chegar no Sistema Único de Saúde, isso precisa ser público. Então, hoje, o meu grande projeto, Marco, eu espero ter saúde, possibilidade, capacidade para, pelo menos aí nos próximos 15 a 20 anos, estar atuando nisso, para olhar para trás e falar, olha, a medicina de precisão hoje é realidade e é isso que a gente tem feito dentro da universidade, ensinado aos alunos e começado a implementar com projetos nacionais e de parcerias internacionais. Então, esse é o meu foco atual. Cláudia, você é sinônimo de versatilidade, né? Mas, no momento, qual que é o seu foco? Então, eu acho que também nesse aspecto pessoal, o processo de desaceleração mesmo, porque eu sou muito agitada, então eu tenho procurado mesmo ser mais, assim, mais tranquila. 100% de reabilitação no meu pé. Eu vou ser a 129ª. Eu vou fazer aula com o Cisco assim que esse negocinho aqui do meu nariz fica bom, essa coisa que eu tive que tirar. Mas, ao mesmo tempo, como bem diz o Evaldo, eu estou correndo contra o tempo, porque eu ainda entristeço muito, essa é a palavra, nesse mundo tão excludente que a gente vive. E tão excludente por conta de um capitalismo selvagem, perverso, que quer que as pessoas adoeçam, que as pessoas tenham o seu estado emocional desequilibrado, que as pessoas se sintam menos ou etc. Aquele velho poder daqueles que dizem que fazem o bem. Eu faço o bem porque eu sou bom e você é menos do que eu. Então, eu sou bonzinho para você. Essa perversidade relacional, ela me deixa muito triste. Então, eu continuo, enquanto eu puder, uma enlouquecida nas questões que a Tantan trata, porque elas ultrapassam o próprio Tantan, elas me ultrapassam. Eu acho que a gente precisa formar pessoas para que elas estejam e deem continuidade
isso, né, Cisco? Eu acho que a gente tem isso como meta nas pessoas que a gente forma e educa. E hoje um foco bem, assim, é a questão do mercado de trabalho mesmo, como eu digo, com os nossos que são de todos, mas com aqueles que não vão ter a carteira assinada. Então, fazer com que a instituição seja esta ponte entre o empresariado, ou que seja o poder público, para que estas pessoas possam ser incluídas no mercado de trabalho com qualidade, com reconhecimento, cada qual no seu tamanho, mas também entendendo a sua participação. Então, não é um laissez-faire, né? É se entender quem eu sou, o que eu faço, qual é a minha função. E as pessoas, todas elas têm essa capacidade, todas, indiscriminadamente. Então, acho que esse é um foco assim bem... e trabalhar as questões dos afetos. Eu acho que isso é muito necessário. E tenho pensado muito em voltar a atender. Enquanto profissional, enquanto psicóloga, porque tem tido muita solicitação, só preciso ter um espaço para isso, um espaço físico, onde eu consiga equalizar a questão econômica, mas eu tenho pensado porque eu sinto que é necessário, né? Então, e que também seria bom para mim. Quero me aposentar, doutor Evaldo, mas só em 2028, mas vai chegar, né? E é isso. E mais encontros assim, viu, Marquinhos? O programa está acabando aqui. Eu vou fazer uma última pergunta desse programa aqui. Eu espero contar com a presença de vocês em outras oportunidades. Eu não tenho certeza que a resposta vai ser inspiradora para muita gente que vai ouvir essas respostas. E é o seguinte, para todos, né? Mas eu vou começar pelo Cisco. Cisco, o que você faria diferente no seu início da carreira, com os conhecimentos, com a experiência que você tem hoje? Ainda não. Enfim, é um aprendizado todo dia. Eu teria mais arrojado, assim, entendeu? Sem medo daquilo que eu não entendia. Por exemplo, hoje eu entendo o político, eu entendo o poder público. Eu passei por muitas questões que talvez não ficasse tanto tempo sentado esperando uma resposta ou alguém falar por mim. Eu não deixaria ninguém falar por mim. Deixei muita gente falar por mim no começo da minha trajetória. Enquanto entendendo os políticos, né? Nada contra, porque posso ser amanhã alguém, mas eu não deixaria. Eu teria que, antes, lá no comecinho, mostrar mais o waterman, né? A pessoa do mar que eu sou, o conhecimento meu oceânico, mostrar logo de cara, agora, o quanto benefício traz à sociedade o conhecimento do mar, né? Falar um pouco disso, eu teria feito isso no começo, sabe? Seria melhor. Agora, tem uma coisa diferente, que isso é difícil. Quando eu falo do mar, aquilo que não é o seu elemento, aquilo que você desconhece, é muito difícil. Então, os políticos, naquele momento, era muito difícil o entendimento daquilo que eu falava, porque eles não conheciam o que é a ilha de Goiaó, os seus benefícios, etc., de curas. Então, talvez lá no começo, se eu fosse também pressionar muito, falar isso, eu teria que trazer todos ao mar, para conhecer o que é caminhar no mar, os benefícios das endorfinas, aí, os íons negativos, etc., os minerais. Mas sim, seria, vamos colocar assim, talvez tivesse mais respeito o meu esporte lá no começo, não ser tão estigmatizado, tão perseguido, etc., como todas as profissões talvez tenham sido também lá no começo, né? Aqueles que curavam eram queimados, né? Mas eu acho que sim, eu teria feito desse jeito, seria mais arrojado, falar mais empoderado do meu conhecimento, né? Mas eu não sei se lá atrás, jovem, eu teria essa capacidade. Agora eu teria é fácil, que ter, né? eu teria que ter não só as experiências, eu teria que também ter a minha idade naquele momento. Já estar lá com 60. Entende? Eu acho que é isso. Evaldo, e você? Ouvindo o Cisco falar aqui, pensando o que eu vou responder. O Marco agora colocou a gente numa sinuca aqui. Mas eu pensei no Frank Sinatra. Eu não sei se os mais jovens conhecem, não sei se a música é de autoria dele, mas ele tem aquela famosa My Way. Ele fala que ele viveu a vida dele do jeito dele, né? Não tem grandes arrependimentos. Eu diria para você, Marco, que eu faria tudo de novo.
Tá? Porque é o que o Cisco falou, para eu fazer diferente lá, eu teria que saber o que eu sei aqui. Isso é impossível. Né? Então, o que eu diria para as pessoas, para elas confiarem na sua intuição. Intuição é uma coisa que não falha. Se você tem uma intuição de que determinada coisa é o caminho, que aquilo é certo, onde você tem que ir, confie na sua intuição. Eu sempre fui muito assim. Eu sempre me achei também um cara de sorte, de estar no lugar certo na hora certa. Mas a sorte também, ela depende de você alimentar essa tua sorte com alguma coisa a mais, que é a tua dedicação, o que você estuda. Então, Marco, eu fiz coisas que deram muito certo, eu fiz coisas que deram muito errado, eu tenho coisas que eu tenho muito orgulho, tem outras coisas que eu me arrependo, mas isso é a soma do que eu sou hoje em dia. Então, eu diria para o jovem que está começando, para ele, primeiro, ter os seus valores familiares e pessoais, que isso é a base. Segundo, para ele estudar, tem que se dedicar. Cultura é um negócio, cultura geral e cultura específica é absolutamente necessário. Terceiro, confiar na sua intuição. E aí, depois de 32, 33 anos, ele pode olhar para trás e falar, o que eu faria? Né? Então, não faria nada de errado. Eu acho que, graças a Deus, deu tudo certo. Nunca fui ambicioso também, eu não queria ser rico, não queria ser isso, não queria ser aquilo. Eu acho que eu pude ser útil. E eu sou feliz se eu pude ser útil e se eu continuar sendo útil para as pessoas. Cláudia, o Evaldo falou uma coisa interessante, e aí me rete uma outra questão aqui. Como construir a experiência, né? Então, nesse sentido, como é que você daria, que conselho ou você pensaria no início da sua carreira como uma maneira de construir essa experiência que hoje você tem? Olha, nossa, eu também pensaria assim, dizer, eu não mudaria nada, mas porque eu também gosto tanto, eu paro às vezes assim, eu sou muito crítica, parece que não, mas eu sou. Então, todos os dias eu me questiono, saibam vocês. Então, ele está falando que conselho dá aos jovens. Eu acho que todos os dias se perguntar é muito bom, porque você não está no pedestal. Não estar no pedestal é um exercício muito difícil no mundo de hoje, especialmente para quem é jovem, porque o tempo inteiro estão dizendo para você que você tem que ser mais do que o outro, você tem que ser mais isto, você tem que estar mais bonito, você tem que estar mais não sei o quê, mais preparado, mais sorridente, mais... Você não pode se frustrar. Eu sempre fui uma pessoa que me permiti muito me frustrar. Eu sempre tive fama de ser muito passional. E eu passei anos sem ter coragem de perguntar o que era passional, porque nem eu sabia. E aí eu fui entender que passional é uma pessoa muito apaixonada. E eu sempre fui muito chorona, muito chorona. Eu chorava em qualquer lugar, de qualquer jeito, e voluptuosamente. Isso eu não me arrependo nunca. Ao mesmo tempo, eu penso que o medo, às vezes, me paralisou um pouco. Às vezes, eu talvez tivesse medo de me jogar para algumas coisas. Mas esse se jogar hoje, ele é um fio tão tênue, porque, às vezes, a gente perde um pouco as estribeiras. Então, o meu conselho para os jovens também é essa questão de entender o impalpável, estar nos processos culturais, na cultura como um todo, e você entender em que sociedade você vive, qual é o seu papel, o que você pretende, e não ficar com muitas ambições, porque assim, eu nunca tive, minha família nasceu lá na Rampa do Mercado, eu adoro ouvir as histórias da minha mãe, dos de banana do meu avô, às vezes eu passo por lá para entender essa ancestralidade, sabe? As coisas da vida do meu avô e as histórias que minha avó contava quando a minha calça era cortada para virar bermuda porque tinha rasgado e quando ela se puía no meio das pernas e minha avó fazia uma mini saia e depois da mini saia ela fazia uma bolsa. E que valor que aquilo tinha para mim. Então eu acho que não negar a sua história, não negar a sua essência, e, ao mesmo tempo, entender o todo e estudar. Se entender que a gente precisa ter acessos, sim. A gente precisa se sentir burro. Se sentir burro é bacana. Porque quando você descobre, parece que você tomou a bola, sabe? E aí você faz assim, nossa,
este saber que faz o cérebro, como diz bem o Renan, hein, Renan? Menino nosso do Tantão, o cérebro. Este saber que sacode teu cérebro é o que te dá a potência para viver e para ser feliz do jeito que você é. E aí você busca e vive e está em felicidade, que é a cidade que a gente vive, o mundo que a gente vive. Eu acho que é isso. Ô Marco, eu queria só acrescentar, se você me permite, o fator sorte. A gente precisa ter sorte na vida também. Eu vou contar rapidamente que você falou se sentir burro, adorei isso. Eu me sinto super burro. Eu acho que a gente tem que se sentir burro mesmo e achar que você, a hora se você acha que você sabe tudo, Ferrou. você é o melhor, é o começo do fim. Então, eu tenho muita coisa que eu não sei. Não tenham vergonha de assumir que vocês não sabem. Exato. É melhor não saber ir atrás do que falar que sabe e fazer errado. E eu dei uma sorte danada. Quando eu era recém-formado, fazia residência de clínica médica, meu primeiro estágio foi férias. Falei, bom, o que eu vou fazer? Louco para começar a atender, não sei o quê, e comecei de férias. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Fui para os Estados Unidos. Hoje as pessoas vão para os Estados Unidos com 6 meses de vida na Disney. Eu, na nossa época, ir para os Estados Unidos era igual ir à Lua, né? Então, eu fui, fiquei na casa de um primo, depois fui para uma outra casa de outra prima em Baltimore, e lá eu comprei um livro de medicina chamado Cécio Medicina Interna. Tinham 2 coisas nesse livro. Primeiro, o nosso Cécio no Brasil era 2 volumes, o Cécio americano era 1 volume só. E ele era muito mais atualizado. E ele era em inglês. E eu, embora tivesse noções de inglês, eu tinha muita dificuldade. Ter comprado aquele livro numa coisa que eu considerei um azar, estou de férias, mas acabou virando, modificou minha vida. Porque eu me forcei a ler inglês, estudar inglês, tive contato com uma medicina naquele livro muito mais avançada do que a gente tinha fazido, e aquilo me abriu um caminho para que depois eu fizesse outra residência, num outro hospital, e dali para frente eu começasse no outro patamar. Então a gente tem que ter sorte. E a segunda coisa que eu queria enfatizar, teve um trabalho da Universidade de Harvard, eles acompanharam um grupo de egressos de Harvard, esse trabalho ficou famoso durante a vida inteira deles. E foram ver quem que teve sucesso ou não. E o que se mostrou, a chave do sucesso são as relações duradouras e a estabilidade nas relações afetivas. Eu tive também a sorte, eu me casei muito cedo, eu me casei com 24 anos recém-completados. E estou casado até hoje, a vida não é um mar de rosas, tem turbulências e tal, mas é um casamento sólido. Então, relações estáveis, ter um companheiro, uma companheira, uma família, isso também faz parte do sucesso. Fundamental. Certo. Muito bom. Vou agradecer muito aqui a participação de vocês, aqui as participações de vocês aqui. Cláudia, obrigado. Muito Até obrigada a próxima. eu. Foi muito bom, Cisco. Beijo, mestre. Ótimo nos verem. Pô. Mestre maravilhoso, doutor Evaldo, querido. Que coisa Marquinho, linda. eu falo Marquinho, gente, porque a gente se conhece há muito tempo aqui. Que Esses honra, 4 né? têm muita história, uma honra. Muito obrigada. Doutor Evaldo, muito obrigada. obrigado. Até a próxima. Marco, eu queria te agradecer muito pelo convite. Você sempre me chama para coisas legais, da admiração que eu tenho. Marco é um jornalista de coragem. Não é fácil ser um jornalista de coragem nos dias de hoje. Foi muito difícil há pouco tempo. E o Marco não vergou. Eu quero dizer isso publicamente mais uma vez da minha admiração por você. Cisco, se tem uma coisa que eu lamento, né, diferente da música do Frank Sinatra, é eu não ser surfista, não ter desfrutado. Vamos! E então, Ainda há tempo. como eu conheço Convite. bastante você, o teu trabalho, né? Assim, vou te visitar lá e quem sabe vira um projeto aí Vai pela ser. cultura do surf. E a Cláudia, que é também uma grande amiga, como diziam aquela né, expressão de que tem gente que trabalha um dia importante, e tal. A Cláudia e todo o projeto Tantã, eles simbolizam o trabalho continuado, o trabalho que não é fácil, o trabalho gente que faz a diferença. Minha admiração por você, Cláudia. Cisco, legal. obrigado e até a próxima. Bom, obrigado você pela oportunidade de falar. Eu queria terminar aqui também te agradecendo você, Cláudia. Você é importantíssimo falar sobre isso. Tem uma palavra no surf que a gente fala aloha, né? O aloha, além de ser o amor, né, e que é a palavra fundamental, ele significa estar bem com.
E aí a gente estar bem porque trata também do nosso inconformismo. Quando a gente é inconformista, a gente vai atrás pela intuição. É uma intuição inconformista, por isso que eu estou aqui até hoje. Enquanto eu não vejo que isso deu certo para o bem, a gente não está legal. Então, isso eu acho que é o nosso espírito, a nossa intuição. E eu, muito agradecido, fazia muito tempo que não vi vocês. E você também, Marcos, tá? E muito obrigado pela oportunidade, tá? Aloha. Aloha. Obrigado a todos e um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa nossa entrevista coletiva. Convido você para acompanhar as próximas, tocar no sininho aqui no canal Orla Play no YouTube para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão ao vivo, e também compartilhe essa e as demais entrevistas coletivas. Obrigado a todos e até a próxima.